Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para te pedir para se inscrever, curtir e indicar o nosso canal para sua lista, para divulgar esse conteúdo que é preparado especialmente para você. E o nosso convidado de hoje é presidente da United Consult, a consultoria multimodal, e já atuou na área de tecnologia, Como é que eu posso falar? Nem de sabor para todos nós, né? Sim. De maneira que falar de mim, eu poderia falar resumidamente de que eu sou um cidadão brasileiro, que graças a Deus tive a oportunidade de viajar bastante pelo mundo e que absorveu muitas experiências, muitas culturas e acima de tudo, muitas imagens, né, reais do mundo afora. Eu já estive em países em guerra, já estive em países Durante a guerra? Durante a guerra. Nossa. Entendeu? Ousadia, hein? Ousadia. Mas sempre dentro de uma missão profissional que inspirava a paz e, obviamente, estávamos Você tem um protegidos. viés bem diplomático, né? Alguns amigos dizem que eu deveria ter seguido a carreira diplomática, mas eu não me interessei na época, entendeu? Porque eu sempre fui, assim, eu sou sagitariano, né? E sagitariano não fica quieto em lugar nenhum. Então a gente... Você não queria uma modelagem, assim, né, de esse carreira? negócio de ficar sempre aqui parado e tudo é uma coisa que incomoda um pouco o espírito do sagitariano. Então eu sempre preferi e troquei determinadas oportunidades na vida pelo desafio de viajar, de conhecer, entendeu? E de viver aventuras mesmo. A minha vida é cheia de aventuras, graças a Deus. Olha, boas então, aventuras. temos boas histórias, Temos né, boas pela histórias frente, pela né, frente. Dani? Não sei se eu as posso contar todas assim, mas de qualquer maneira que tem histórias. Por favor, conta pra gente, né, que a gente gosta de história boa, né, Dani? Exatamente. Sempre que a gente vai gravar aqui, a gente procura fazer uma breve pesquisa, né, sobre o nosso convidado. Nessa pesquisa a gente viu que você nasceu em Curitiba, é isso mesmo? Exatamente. Você nasceu em Curitiba. A gente queria saber como foi a sua vinda para Brasília, né? Foi ainda criança, foi depois, né, de adulto por causa do trabalho? Como que foi essa sua vinda aqui para a capital e o que você acha da vida aqui em Brasília? Bom, eu posso dizer que eu sou filho de militar. E militar tem uma movimentação, né, funcional muito grande e tudo, o que leva com que ele conduza a família dele para vários lugares e tudo. Então a gente acaba que fica meio nômade mesmo. E o que coaduna com aquilo que eu falei aqui do espírito do sagitariano, de estar sempre, né, sempre querendo se movimentar, sempre querendo conhecer lugares novos e tudo. E de repente meu pai foi por 2 ou 3 vezes transferido para a cidade de Fortaleza, que era a cidade originária da família dele. Eu sou da família Pinheiro, lá do Ceará, meu pai, e a mãe dele morava lá. Então, assim, eu tenho outros irmãos, e toda vez que minha mãe ia... Então você é um curitibano com sangue cearense. Eu sou curitibano com sangue brasileiro. Full Brasília. E cada vez que minha mãe engravidava, que ia ter um neném, aí meu pai... Não, vamos levar para o Ceará porque eu quero que nasça lá perto da minha mãe e tal, não sei o quê. Então, os outros irmãos meus foram quase todos cearenses. Então, eu me considero também um cearense de coração, entendeu? E amo aquela terra. Acho que é uma cidade terra do sol, né? Terra do sol, de muitas riquezas, que produziu e produz ainda, né, vários artistas. Sim. Né, da nossa cultura em geral, das nossas artes, do humor principalmente. Eu ia falar, né, agora do humor, né, um povo conhecido e eu me por sinto isso, muito honrado de ter esse sangue de cearense também aqui, entendeu?
mas sei dosar bastante essa mixagem, ou seja, essa miscigenação aí de sangue aí que eu acabei adquirindo ao longo da minha vida. E muito interessante que você comentou, né, da sua família, do seu pai, que é lá do Ceará, né? E a gente queria saber como é que é o Castro Família, né? Se você é uma pessoa muito voltada para a família, né? Como é esse seu lado, assim, né? Assim, saindo do profissional, né? Como é você, o quanto que a família é importante, pesa na sua carreira também? Veja, o meu lado familiar é um lado familiar bem típico daquela família. Meu pai e minha mãe era baiana. Eu já perdi os dois, infelizmente. Mas meu pai e minha mãe eram um casal que viveram quase 50 anos, 49 anos e 11 meses e alguns dias juntos, até que ele foi. E eu sou fruto de uma criação assim, de modelo patriarcal, mas comandado pela matriarca, né? Porque a mãe é quem... Ela fez o matriarcado. A mãe é quem dava as ordens mesmo, entendeu? E isso me fez assim... E as mulheres da Bahia são fortes, né? São. E minha mãe tinha um espírito muito forte, era uma pessoa bastante firme nos seus propósitos e tudo, e criou 7 filhos. Sim. Graças a Deus, todos eles, nenhum foi preso à toa. Sempre por um bom motivo. Sempre por um bom motivo. Embora nenhum tenha sido preso, graças a Deus. Mas nós somos uma família que realmente é uma família próspera, que temos e honramos muito os princípios da família, os princípios, né, da união em torno dos irmãos e tudo. Hoje nós já perdemos 2 irmãos e continuamos muito unidos, sempre com esse espírito e tudo, que é fruto da criação do meu pai e da minha mãe. E aí, veja... E você manteve isso com os filhos também? Eu mantenho isso com os filhos. Eu tenho 5 filhos homens. Nossa, com 3 relacionamentos. E todos são muito íntegros, graças a Deus. Todos são muito unidos, são uma família realmente, quando a gente se reúne todos, assim, é uma alegria plena, entendeu? E o velhinho aqui fica só vendo aqui o fruto dele, né? Que deu certo. Graças a Deus que deu certo, entendeu? Alguns ainda dão umas dores de cabeça, que você tem que ir lá e tá, mas... faz parte, faz né? parte. Da criação. Faz parte. E do vai e vem da vida, né? Agora, quanto ao, assim, essa situação de hoje, principalmente, né? Você ter esses percalços todos na sociedade, no que diz respeito até o respeito às tradições familiares e tudo, eu me sinto um homem feliz de ter construído realmente essa coesão, sabe, familiar e tudo. Então, isso é importante. Isso é importante para mim também. Nas nossas pesquisas aqui também, a gente viu que na sua trajetória, né, você é comendador, né, da Ordem do Mérito Social, do Elo Social Brasil, desde 2013. E a gente queria saber como foi para você conquistar, né, essa indicação assim tão honrosa. Olha, esta Ordem do Mérito Social Brasil, ela é presidida por um advogado de São Paulo chamado João Natelmo, e eles fazem um trabalho muito interessante no que diz respeito à parte da reintegração psicossocial dos presos nos presídios brasileiros. E um belo dia eu estava aqui em Brasília e fui abordado por esse cidadão, por força de eu já ter
exercido algumas funções políticas em São Paulo também, como presidente regional de partido, como empresário em São Paulo. E ele me procurou aqui buscando um apoio para que a gente fizesse a parte da interlocução do propósito deles, sim, junto ao Ministério da Justiça na época e junto ao DEPEN, que é o Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça na época. Então eu fiz com muito prazer e achei que era uma proposta realmente bastante interessante. Eu fiz algumas interlocuções aqui e conseguimos introduzir os mecanismos de reeducação social, de estruturação psicossocial das comunidades de apenados, né, do sistema penal brasileiro. E recebi essa comenda, sim, com muita honra, porque e surpresa também, sim, porque foi assim uma coisa que me enalteceu realmente, né? Não só curricularmente, mas também do ponto de vista da realização pessoal, né? De sim, profissional, de homem, e espiritualmente acho que pude contribuir, agregar valores a essa causa, que é uma causa tão nobre, né? Com certeza. Com certeza. E Castro, a gente tem agora um outro quadro, né, que é um quadro voltado para a carreira, e a gente chamou, no seu caso, de O Consultor, né? E a gente chamou de O Consultor porque você fundou há 28 anos atrás a United Consult, né, uma consultoria de muito sucesso, né? Não seria diferente, né, por tantos anos, né, no mercado. E a gente queria saber um pouquinho sobre a sua consultoria, né, do que se trata, quais foram os trabalhos mais importantes que vocês fizeram ao longo desses anos todos, né? E assim, você fundou essa consultoria sozinho, né? Você tem alguém que trabalhou desde o início contigo? Ou algumas pessoas? Como é que foi isso? Conta pra gente. Veja, eu fundei a United Consult de uma forma assim, quase que impelido pela necessidade de funcionar como pessoa jurídica, porque eu sempre funcionei como pessoa física, eu sempre fui contratado como pessoa física e fui designado para cumprir essas missões todas que fortuitamente chegaram até a mim, mas sempre sem uma estrutura empresarial. Então eu ficava numa situação assim que eu tinha que assoviar e chupar cana. Sim. E assoviar e chupar cana é um negócio que, mesmo tendo sangue de cearense, a gente não consegue fazer com muita facilidade. Então, eu também tenho sangue de cearense, tá? Que ótimo. Então, já vai ver, temos um parentesco aí, entendeu? E aí, de repente, eu criei a personalidade jurídica da United Consult, dei para ela uma certa envergadura empresarial em termos de estrutura, montamos um belo escritório, fizemos tudo que tinha que ser feito e dentro do espírito profissional nosso e dessa... Como é que eu posso explicar dessa multimodalidade de consultorias que a gente acaba dando? Porque você vai conhecendo, você vai se aprimorando em determinados assuntos e você vai se destacando, né? Às vezes com boas ideias, às vezes com a sorte de que essas ideias se tornem boas soluções. E vai... boas conexões, né? E, obviamente, através das conexões, porque isso é uma coisa que eu sempre fiz questão de ter muito, assim, patente na minha vida, é a importância dos relacionamentos. Acho que existem relacionamentos profissionais que são determinantes para o sucesso de qualquer coisa. É verdade. Entendeu? A gente também acredita nisso. E eu vejo, inclusive, a proposta da empresa de vocês, que é de unir pessoas e juntar interesses, propostas, né? E tudo, me empolgou
até de vir aqui dar esse depoimento e tudo, mais como uma mentoria do que como uma consultoria, entendeu? E dizer para vocês que isso é um dos fatores mais importantes que um profissional tem hoje, que é o patrimônio dele de network. Sim. As redes sociais hoje, elas são muito eficazes, não resta a menor dúvida, mas elas não têm uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a parte do personalismo. Você pode se vender na rede social com vários elementos de estrutura de marketing, por mais aplicado que seja, técnicas, o né? técnico, sabe, com efeitos especiais, com isso, com aquilo outro. Mas o olho no olho, eu acho que é a maior forma, a forma mais profunda que Deus colocou em nós, seres humanos, que é o encontro das almas. Então, você fazer as coisas olhando no olho e tendo essa relação de... né, De verdade, Esse calor né? humano, né? essa relação humana, mesmo, entendeu? É menos artificial. Eu acho que a eficácia é muito mais Com certeza. garantida, é muito mais real, entendeu? E você acaba ganhando duplamente, porque você ganha honorários e você ganha amigos. E amigos, Não tem eu preço, reputo, eu reputo que seja o maior e único patrimônio que nós viemos aqui na Terra buscar. São realmente as amizades, entendeu? As amizades que você cria com vínculos realmente espirituais, com vínculos de verdade, com vínculos de irmandade, entendeu? E eu, mais uma vez, me considero um homem muito feliz, porque tenho realmente bons amigos, entendeu? Talvez não sejam tantos amigos, mas eu me dou... Mas dizem que à medida que a gente vai amadurecendo, as amizades vão ficando mais restritas, né? Não, eu diria diferente. Eu diria, querida, que nós temos, a cada ano que nós envelhecemos, nós temos a consolidação das nossas amizades de uma forma muito mais, sabe, como que eu diria, muito mais forte. Muito mais sólida, Sim. entendeu? De maneira que, assim, eu espero assim, que isso seja sempre crescente na minha vida, como é atualmente, entendeu? Ter amigos, entendeu? É interessante isso que você falou, né? Essa semana, fazia muito tempo que eu não via uma amiga, acho que quase 2 anos que eu não a via. E ela voltou a trabalhar lá na Eletronorte também. E aí ela mandou uma mensagem, eu descobri que ela estava lá e fui lá visitá-la, né? Olha que bom. Quando a gente se encontrou, a gente sempre foi muito amiga, mas a vida, né? A correria, às vezes a tarefa e tal, não permitiu que a gente se encontrasse tantas vezes. E aí, na hora que a gente se encontrou, a gente bateu aquele papo maravilhoso, né? E aí, no final, a gente deu um abraço, assim, tão honesto, né? E aí, assim, ela pegou e falou assim, nossa, as verdadeiras amizades, não importa quanto tempo você tá longe. Sim. Quando você encontra, é como se fosse ontem, né? É verdade. E é verdade, né? Tem, assim, tenho amigas que... depois de 10 anos a gente se encontra e é igual, né? Exatamente igual. Né? Como se o tempo não tivesse passado, porque o sentimento e a proximidade, a identificação, o carinho, né? E é realmente um fator muito, assim, espiritual, quando você reencontra amizades que você não vê há muito tempo, tudo, porque você sente que aquilo lá é uma coisa profunda, é da alma que está falando, não é uma coisa social que você está cumprindo, um reencontro, um compromisso e tudo. Você se expressa de uma forma completamente aberta, desprovida de qualquer
reserva e tudo, porque você sabe que aquilo lá é uma coisa que é familiar, né? Familiar. É legal. Agora falando um pouquinho mais, né, da sua empresa, durante quase 3 décadas, né, de empresa, né, a economia ela passou por diversos momentos, né, alguns muito desafiadores, assim como esse último que nós passamos, né, da pandemia, tiveram outros no passado. Em algum momento assim você pensou em fechar as portas? Assim, qual foi a sua estratégia para vencer, né, esses momentos difíceis que na realidade todo empreendedor, todo empresário enfrenta, né? Eu nunca pensei em deixar de fazer o que eu faço. E como eu comecei como pessoa física, a empresa tem, e a empresa sou eu, pessoa jurídica, a empresa tem também essa mesma virtude, entendeu? A perseverança. De perseverar e de não se, vamos dizer assim, não se reduzir diante dos desafios. E buscando dentro dos conhecimentos que a gente vai adquirindo na vida, a gente encontrou em todos os momentos em que nós tivemos algumas dificuldades de mercado, algumas dificuldades até do ponto de vista de ter que reestruturar relacionamentos estratégicos, porque os governos mudam, as pessoas mudam e você tem que novamente levar a sua mensagem e ir lá mostrar a sua imagem e discutir os seus propósitos todos para que você possa ter a oportunidade de não de influenciar processos, mas de convencer as pessoas de que aquilo que você está fazendo é necessário, é correto e é o melhor resultado, né? Entendeu? Então eu mudei algumas vezes de estratégia. Por exemplo, hoje, diante dessa situação toda econômica que o país está passando e política também, né? Eu não tenho hoje nenhum tipo de vinculação política com nenhum partido político, nem tenho pretensão de vir para a carreira política, entendeu? Esse foi uma coisa que eu tive pretensão, ensaiei, mas eu não dei... Não levou à frente. De se candidatar? De me candidatar e de ingressar na carreira parlamentar e tal, porque eu descobri que no bastidor, onde a gente sempre atua dentro dessa network, você tem muito menos peso para conseguir... Você não está na exposição, né? Não é só a exposição, é porque a coisa se torna mais leve de você conduzir. Então, quando você leva uma proposta para o Congresso Nacional, por exemplo, uma proposta de elaboração de uma determinada lei que vá versar sobre um segmento social ou sobre uma atividade tudo econômica, você tem, além dessa liberdade de você não estar rotulado, você tem a possibilidade de atuar em diversas frentes. E você tem conversar com muitos interlocutores, com né? todos os interlocutores. E olhar vertentes, né? E mostrar essas vertentes, entendeu? Então, é uma coisa que, assim, tem um tchan nesse negócio, tem uma coisa Eu trabalhei na área regulatória Exatamente. também, né? E eu acho sensacional. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu trabalhava na regulação era defender pauta, né, nas audiências públicas, fazer exposição oral, né, nas agências reguladoras, e é muito bacana, porque às vezes você está com uma vertente, outras pessoas chegam com outros posicionamentos, né? Você precisa considerar alguma coisa que você não considerou. E se você não considerar, você esbarra ali, porque você tem que... Você tem que ter humildade, tem que saber ouvir. Você chega com a sua marmita pronta. Aí, de repente, põe na mesa.
nem todos vão comer daquela marmita. Exatamente. Tem gente que quer comer uma comida diferente. E aí você vai ter que pegar e misturar a sua salada com o que o cara trouxe, com o que o outro trouxe. Sim. E aí é que saem realmente as boas ações, né? Vamos dizer assim, que acontecem em prol realmente E evolui, né, Castro? Assim, da eficácia, né? Os processos eles vão evoluindo, né? Assim, Sempre, sempre. é muito bacana, né? Sempre. Assim, o quanto que a gente percebe que existe oportunidade de melhorias Com mesmo dentro certeza. de todos os processos regulados, né? Enfim. O Brasil tem ainda algumas restrições no que diz respeito a determinadas atividades estratégicas que, infelizmente, até por distorção de várias ideologias, infelizmente diminui muito, às vezes, a eficácia de vários processos. E a segurança, né? Como, por exemplo, o lobby. Né? O lobby é uma coisa que, se praticada dentro dos princípios éticos e resguardando os interesses reais das coisas, ele é uma ferramenta de ultra eficácia, entendeu? Ele acelera as tomadas de decisões, ele convence e ele realmente consolida posições que são necessárias para que haja a eficácia de determinadas propostas, não só governamentais, mas como de todos os segmentos, né? Por exemplo, os segmentos econômicos, qualquer segmento econômico se submete à regulação do Estado. O regulatório no Brasil hoje tem se concentrado nas agências reguladoras, que são agências de Estado, da estrutura de Estado, não são de governo, pelo menos não deveriam ser, né? Tá? Mas tanto que é mandato, né? Que exatamente, né? Assim, Os gestores têm uma determinada autonomia dentro do processo político e tudo, e não dependem diretamente, mas dependem da indicação, da origem, porque nenhum processo regulatório pode ser, vamos dizer assim, realizado se não tiver na origem a decisão legislativa. E aí o legislativo tem um peso muito grande nisso. Embora a distância do legislativo para o regulador seja uma distância que, às vezes, é um hiato muito grande. Porque, veja, você trabalha na confecção de uma lei onde você ouve os segmentos, você faz todo um preparo, uma elaboração, os levantamentos, os estudos, por mais, vamos dizer assim, perfeitos que eles sejam, a pessoa que vai regular, o agente regulador, ele regula com uma outra visão do processo. Ele não regula com a mesma visão, embora ele tenha, e aí eu volto aqui a reafirmar, ele tem a obrigação e o dever profissional, né, e funcional de observar o critério legal, mas ele pode conduzir aquilo lá para ajustar dentro vamos dizer assim, da realidade daquele segmento. Da aplicação, da aplicabilidade porque a lei daquilo está lá. muito em cima, né? A lei... E a regulamentação, ela tá no operacional. Mas ela né? está em cima, mas ela tem que ser observada, entendeu? E eu acho uma grande, assim, esse ato é uma grande injustiça para com determinados processos que sofrem uma alteração, às vezes, muito significativa vamos dizer assim, do espírito da elaboração legislativa até a aplicação. A resolução, né, resolução normativa. Da regulação daquilo lá, né, do regulatório. Então mas eu acho que tudo isso é um processo evolutivo. A sociedade ela tem observado bastante esses critérios todos. Nós temos que entender que a gestão de um país é uma coisa
muito, mas muito, muito complicada. Você não é gestor só de uma estrutura de Estado, você é gestor do destino da vida das pessoas, Sim. você é gestor da, vamos dizer assim, da possibilitação de haver prosperidade nos ganhos. Você é um marco na história, né, de um país inteiro, Sempre né? vai ser, sempre. Quem passar por essa experiência Seja por, vai ter essa por responsabilidade. ofensa ou por omissão, né? E a gente vê que o dia a dia está aí mostrando, né? As pessoas às vezes acertam, às vezes erram e acabam pagando por isso, entendeu? Agora, Castro, assim, a sua empresa ela é muito forte, né, no desenvolvimento e gestão de projetos legislativos, né? Também. E também regulatórios, como a gente está falando aqui, né? Então, assim, além de ter muito conhecimento, né, desse rito regulatório, né, e isso foi uma das coisas que nos chamou a atenção para te convidar, né? Porque eu acho esse um assunto que é um assunto premente, acho que a sociedade precisa discutir mais isso, acho que as pessoas precisam entender que elas podem influenciar os processos, né? Então, a gente também sabe que você tem uma excelente capacidade de comunicação e essa ampla rede de conexões, né, que você tem também, que é super importante quando a gente vai atuar em qualquer que seja, né, o processo, porque você conhece um especialista, né, você sabe quem vai ser um bom parecerista, que vai dar uma opinião, né, que tem essa relevância, que tem peso, enfim, né. Então, assim, eu sempre percebo que quando passo por você e te encontro, né, nos corredores, né, até do shopping Liberty Mall, que eu te encontro muitas vezes, que você está sempre rodeado de pessoas, né? Essa é uma característica sua. Isso é uma habilidade também, né? Eu vejo que você, assim, diferentemente se você, né, tem um assunto importante ou não, né, mas você trata com todas as pessoas de uma forma muito igual, né? De onde vem toda essa sua habilidade com pessoas? Olha, eu posso dizer que a origem dessa minha diversidade de, de relacionamento, ela partiu, obviamente, da criação que meu pai e minha mãe me deram, entendeu? Nós sempre fomos uma família muito sociável, nos relacionamos sempre muito bem. Meu pai, na aeronáutica, ele ocupava cargos, né, às vezes de comando, disso, daquilo, tudo. Então, sempre teve uma projeção político-social muito boa e eu, desde, Já acho pegou o que já jeito. nasci, entendeu? Com vamos dizer assim, com esse cenário me influenciando. E eu, ao longo da minha vida e dentro dos meus princípios de família, de sociedade, de espiritualidade e de profissionalismo, eu procurei realmente criar uma situação em que eu sempre posso contar com os meus amigos. Então, independente de ser um assunto profissional ou de ser um assunto exclusivamente de deleite, entendeu? Eu me reúno sempre, onde eu estou, graças a Deus, sempre tenho amigos em volta e sempre nos reunimos e sempre nos encontramos. E o que mais a gente gosta de fazer é dar gargalhadas, entendeu? Porque eu acho que você vive uma vida tão tensa, com tantas responsabilidades, com tantos compromissos. Com certeza. Muita gente, às vezes, dependendo do seu êxito para sobreviver também. E de repente tem que ter um momento, esse momento de lazer, né? de você realmente, como a Isso gente fala, facilita, né? Facilita de você o dar uma acesso. de pescador, você mentir bastante, dar muita risada, entendeu? E isso aglutina, isso aglutina muito, entendeu?
entendeu? E eu acho que eu sou um aglutinador natural De pessoas. de amizades, de pessoas e tudo. Tanto que eu consegui sequestrar vocês duas, entendeu? Agora, isso facilita muito o acesso, né? Assim, principalmente no profissional também, né? Porque uma pessoa conhece outra pessoa, né? É. E assim, às vezes a gente chega longe, né? Com essas conexões, né? Alguém uma vez me disse, uma autoridade muito importante, que gostava de conversar comigo porque eu trazia paz. Eu não sei se eu trago essa paz toda, mas eu procuro sempre ter esse mesmo espírito que eu estou tendo aqui agora, que é muito verdadeiro, entendeu? E eu ainda estou na primeira pergunta da apresentação, ainda estou me apresentando, entendeu? Eu costumo ter sempre esse espírito de fraternidade, de atenção, sabe, e de paz mesmo, porque defender as coisas com critérios assim de guerra não é legal. Eu acho que a conversação, por isso eu penso e tenho isso, inclusive, modéstia à parte. E aí agora eu já tô pegando corda aqui, já estou falando de mim, entendeu? Eu acho que eu tenho alguns certificados aí dados por vários amigos de que eu sou um bom negociador, entendeu? Sim. Agora, Então, pegando exatamente esse gancho aí que você falou, que no início você falou pra gente que alguns amigos até achavam, né, que você deveria ter seguido carreira diplomática, exato, né? Acho que talvez por isso que você está acabando de contar aqui pra gente. Só que a gente sabe que você confessou pra gente aqui que não era, né, a sua intenção, não era a sua vontade de seguir essa carreira. Foi suscitado, mas a minha vida sempre foi muito assim dinâmica. Então, aquilo que foi suscitado e que no momento não era oportuno, Sim. deixou de ser e acabou, e eu já passei para outra e a fila andou. Mas, mesmo não tendo seguido a carreira, você tem uma grande experiência, né, em relações diplomáticas, na área de comércio exterior. Eu tenho bons contatos, eu tenho parte do corpo diplomático hoje servindo no Brasil e os nossos nacionais também. Eu tenho muito bom relacionamento, tenho grandes amigos, entendeu? E frequento esse círculo, que é um círculo realmente muito seleto e tudo, de uma maneira que acaba que vai dando espaço para essa manutenção e vai surgindo uma série de questões que você acaba se envolvendo profissionalmente, né? Queria saber exatamente sobre isso, assim, como que foi traçar essa trajetória, né, de relacionamentos, né, nessa área, se foi algo assim muito natural, muito espontâneo, foi algo que você buscou mesmo? Obra realmente do divino, porque a minha vida inteira eu não sou assim um ser super religioso e tudo. Eu busco sempre ter uma posição muito convicta de que nós somos seres que estamos sujeitos aqui à vontade divina. Então, de repente, eu sempre dei muito espaço para as decisões do meu destino. E eu sempre as respeitei muito. Então, isso foi uma coisa que aconteceu de forma super natural, partindo desse meu empenho de fazer amizades e tudo. A gente sempre se relaciona. Às vezes o relacionamento começa um relacionamento profissional, com propósitos especificamente profissionais, e em pouquíssimo tempo a gente consegue converter aquela relação numa relação de amizade. E isso, para mim, é uma coisa maravilhosa. Brinde, né? Porque é aquilo que eu falei para você ganha o amigo, entendeu?
Então, às vezes é chato porque você não pode mais fazer negócio com amigo, entendeu? Aí não pode mais ganhar dinheiro. Perde o negócio, mas ganha o amigo. Exatamente. Agora, Castro, a gente tá ainda dentro desse Sim. tema de carreira, você, assim, você tem alguma agência reguladora que é a sua, digamos assim, seu principal nicho, né? Porque normalmente quem trabalha com regulação trabalha um pouco nichado, né? Mas eu vi que a sua consultoria ela é multimodal. Então eu queria saber se tem alguma consultoria, assim, alguma agência reguladora que a sua consultoria é mais especializada, né? Ou assim, alguma coisa que faz seu coração bater mais forte com relação a isso. E dentro dessa questão da especialidade, a gente acabou que perdeu uma identidade principal de ser especialista em um segmento. Energia, telecom. Porque os negócios regulatórios, eles são fantásticos do ponto de vista da diversidade. Você tem que atuar em todas as áreas, você tem que ter uma visão apurada e você tem que ter vamos dizer assim, se aprofundar no conhecimento de cada um daqueles segmentos. E cada assunto que surge, digamos, que surja um assunto na área de telecom, eu tenho que me debruçar, buscar envolver profissionais que venham para mim como meus consultores adjuntos no processo, para que eles me alimentem das peculiaridades daquilo lá, para que eu possa dar uma mentoria na instrução de que tomada de decisão que nós vamos tomar e de que tomada de decisão que vai ser proposta para o segmento que está nos contratando, entendeu? Certo. De maneira que não existe assim uma especialidade, mas existe uma área em que nós atuamos com várias experiências positivas e que eu gosto muito, que é a área da tecnologia na indústria farmacêutica. Então a Anvisa, eu tenho um histórico assim, de carinho muito grande com a Anvisa, porque foi um órgão que eu vi nascer quando eu era Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, que era uma Secretaria Nacional do Ministério da Saúde, e passou a ser uma estrutura de agência, entendeu? E eu participei, muito sério, né? Eu participei desse processo todo, entendeu? Sabe? Então eu tenho assim um afagozinho pela Anvisa, entendeu? E tenho atuado lá em algumas questões bastante relevantes, entendeu? Participamos de processos muito interessantes, como o entendimento da própria Anvisa no que diz respeito à regulamentação do canabidiol como insumo farmacêutico no Brasil. Esse foi um tema bastante controverso, polêmico, né? Com relação, assim, que é um uso medicinal, né? Mas aí a sociedade coloca toda a questão da própria, né? Do canabidiol, que é uma droga, considerado uma droga, ele né? provém de uma planta que é uma planta que tem um estigma legal e social muito grande, que é a cannabis sativa. Mas ele tem dentro dessa estrutura da cannabis, ele tem os canabidioides que foram isoladamente, entendeu? Já foram comprovados com todo tipo de evidência científica de que são terapêuticos, de que são medicinais. E para doenças muito complexas, né? Onde não existe muita... E tem realmente surtido, vamos dizer assim, efeitos maravilhosos, entendeu? É claro que é uma coisa que, embora a cannabis tenha sido a planta que criava ou que dava materialidade aos tecidos através
dos seus talos e tudo, aos tecidos que faziam as velas na época, antes de Cristo, inclusive. Olha, isso eu não sabia. Nós temos hoje os experimentos com canabidioides, que são recentes, né? Acho que cerca de 15, 20 anos que a sociedade científica tem empreendido nessa busca de comprovar cientificamente a eficácia. Quais são as principais doenças que ela... Olha, assim... tem vários tipos de doença. O grande problema dos canabidioides é que existe ou inexiste vamos dizer assim, uma tabela, uma posologia definida de que quantas gotas serve para essa doença, quantas gotas para aquela lá, e tudo que esse ainda é uma interrogação que está fazendo com que a sociedade médica no Brasil, o próprio CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ainda esteja arbitrando com uma certa insegurança dentro desse processo, porque os próprios médicos ainda não têm o conhecimento efetivo de como prescrever efetivamente isso. Sim. É claro, e já existe evidências completamente, vamos dizer assim, satisfatórias para o convencimento de qualquer ser humano, por mais ou menos intelecto que ele tenha, de que aquilo funciona para determinados tipos de doenças. Por exemplo, a parte anticonvulsiva para as pessoas que têm problemas de convulsão, o próprio Alzheimer, entendeu? Em síntese, várias doenças que hoje estão sendo, vamos dizer assim, objeto de aprimoramento de estudos para que se tenha comprovada essa eficácia. Tá? Mas hoje nós já temos uma gama de talvez umas 20 ou 30 doenças que o canabidiol tem sido... Estão listadas para... Que tem sido um agente realmente, vamos dizer assim, apaziguador, né, dos efeitos dessas doenças. Castro, agora nós estamos saindo, né, desse quadro carreira, a gente vai entrar num quadro agora que é um pouquinho mais descontraído, que a gente chama ele aqui de Essa História Deu o que Falar, né? E você, como no início falou pra gente que tem muitas histórias, né, que já conheceu inúmeras culturas, já viajou muito, então com certeza deve ter histórias bem inusitadas aí, e a gente queria que você contasse, né, alguma história, pode ser da sua carreira, pode ser uma história mais pessoal também, caso você deseje, né, alguma história que você acha que, assim, deu o que falar, né, foi uma história inusitada. Tem alguns fatos pitorescos na vida, né? Eu já passei por muitas situações, eu já me meti na vida política como gestor de partido político, já me meti na vida empresarial como empresário no mundo artístico, patrocinando shows. Olha só! E lançou algum artista? eu colaborei com alguns, né? Inclusive, tinha um irmão que faleceu agora recentemente, que foi bastante popular aí, né, na questão da música popular brasileira, no rock. Ele era vocalista daquela banda O Surto. Sério? Que encerrou o Rock in Rio em 1982. Não, 92 eu acho. Foi 92. E eles cantavam aquela música tal, chamada A Cera, que me pirou o cabeção. Foi uma música que realmente... Um corpo lindo e um sorriso encantador. Exatamente. E um jeitinho de falar que me pirou. Era meu irmão caçula. E ele, de repente, criou essa banda, tá? Junto com outros amigos e tudo.
Olha Eu também só, participei tá vendo? A gente muito. descobre cada um ainda. Eu participei muito ajudando no fomento da evolução dessa banda e tudo. Patrocinei algumas situações, tá? Mas eu vou contar aqui uma experiência rápida que eu tive bem no começo. Eu morava em São Paulo e eu conheci o empresário da Simoni. Ah, Eu também adorava Simone. balão mágico. No Balão Mágico. E aí nós combinamos de que nós faríamos um show no Estádio do Santos Futebol Clube, lá em Santos. Olha, Eu namorava com a Simone. eu namorava uma moça de Santos e eu descia para Santos todo fim de semana e tal. E a gente contratou esse show e eu, assim, consegui adicionar uma série de incrementos, né, no marketing do show, do negócio. Eu era moleque. Chamou uns patrocinadores bons. Bons. Eu me lembro que eu aluguei do comendador Vitório Truffi, que era o dono daquelas antenas Truffi, que tinha, eram as antenas elétricas que colocavam nos carros para captação de sinal de rádio e tudo. E eles tinham uma fábrica de balão. E aí eu contratei uns balões, coloquei umas caminhonetes puxando os balões lá Nossa, nas deve ter sido um ruas. espetáculo, hein? O espetáculo foi o show. Quando chegou na hora do show, o estádio lotado. Aí parece que Papai do Céu nesse dia não queria que eu... veio uma nuvem que era do tamanho de Santos, essa nuvem. Nossa. Azul, e foi ficando preta, e aí... Escureceu a tarde. Aí começou a chover, e aí o empresário pegou a Simoni, carregou no braço e falou, não, tá aqui no contrato. Se tiver qualquer intempestividade aí, tudo, não faz o show e você perde. Nossa Senhora. Meu Deus. Foi duro. Eu sei que ela fez 15 minutos de show para eu não perder, entendeu? E aí foi uma grande coisa assim que Realmente. eu não deveria ter me metido com aquilo. Essa história, né? Nem o que falar. Mas e o público? Como é que saiu? O público saiu Mas é meio na chuva, constrangido na chuva, mas viu ela cantar, porque naquela época era playback, né? E a preocupação, Olha só. o Estádio do Santos alugou pra gente, a gente colocou lá um Podia ter colocado uma parecida com ela lá no playback. palco. Não, pelo amor de Deus, ela subiu lá e eu falei para o cara lá, chamava-se Geraldo. Quase você se vestiu de Simone, foi lá terminar o Quase show. que eu cantei fino nesse dia. E foi assim, eu acho que assim, para contar uma coisa pitoresca, eu acho que isso foi uma das coisas mais pitorescas que aconteceu na minha vida. E eu vou te dizer uma coisa, a adrenalina nesse dia... Imagina. Eu acho que eu rodei aquele Estádio do Santos, assim, umas 15 vezes, assim, rodando de bilheteria em bilheteria e juntando e tá, para poder não ter o prejuízo, entendeu? Os patrocinadores eram locais todos, era uma agência, uma concessionária de um amigo meu, de automóveis. Eu destinei uma parte da renda para a primeira-dama lá do município e tudo. E eu sei que eu tive prejuízo, mas saí honrado do negócio. E a língua passando no sapato já, porque foi lá embaixo a língua. Nossa, boa demais essa história. Agora, deu ou não deu o que falar? São perguntas pra gente, assim, se você já passou por alguma situação inusitada numa ponte aérea. Já, inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu me lembro, logo no começo da minha vida profissional, eu viajava, eu saía de Fortaleza, eu ia para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro eu ia para São Paulo. E por incrível que pareça, parece uma coisa muito distante, mas para mim não é tão distante, eu voei muito nos Eletras. Eletras? Que eram as aeronaves quadrimotor de hélice que faziam a ponte aérea Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo.
E o Eletra tinha uma configuração interna que, a partir de uma determinada poltrona lá, eles tinham uma parte que era uma parte fechada e iam até o final, onde terminava balãozinho. balãozinho lá no final, não sei o quê, e aquela área lá era de fumante. Aham. E eu fumava, e fumava bastante. E eu tô lá, num voo de São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Congonhas para Santos Dumont. Fim de tarde, tudo. E sentou-se ao meu lado uma personagem global naquela época, entendeu? E já de uma certa idade, tudo. E a mulher fumava que só, entendeu? E a mulher começou a conversar e fumando, e eu também fumando, e nós tomávamos uísque, era uma verdadeira boate aquele negócio, entendeu? E quem se lembra vai lembrar e vai talvez dar essa risada que nós demos agora, que foi muito gostosa. E eu sei que o cigarro da mulher caiu e furou a roupa dela. Nossa. Ela é uma roupa dessas tipo de... De poliéster? De poliéster, Luron, Lurex, não Lurex. sei o quê. É um negócio Nossa, desse. plástico Gente, puro. a mulher tocou fogo no vestido, e era um vestidinho curto. A mulher tocou fogo no vestido, entendeu? E foi olha, foi um perrengue. Mas chegou entendeu? a sair chamas? Não saiu chama, mas fumaça saiu bastante. E ela ficou praticamente pelada, porque Nossa. comeu, o vestido dela queimou. O vestido não era grande. Não era curtinho, entendeu? E aí aconteceu isso aí, eu vou me reservar e não dizer quem era o personagem, mas foi um perrengue que eu passei, porque eu batia nas pernas dela, entendeu? Para apagar o fogo. E eu com o cigarro na boca. E eu batia, e ela dizia assim, ai, você tá me batendo, e o fogo tava crescendo, entendeu? Então, Ela estava preferindo as chamas. eu acho que ela estava preferindo as chamas do que as palmadas que eu estava dando, entendeu? E aí logo chegou, né, assistência, né, aí veio um comissário e tudo, com um balde de gelo daquele lá e tudo, e já derramou aquela água gelada. Olha, eu sei que para mim eu passei um perrengue danado, mas para ela lá, coitada, deve ter... Nossa. Acho que agora a gente entende por que proibiram, né? Exatamente. Faz sentido. Mas era uma verdadeira boate. Aqueles eletros lá atrás, lá no Quando você ia fumódromo, comprar passagem, era fumante ou não fumante? Né? não, Tinha área era especial. um negócio... hoje em dia, fumar é uma coisa horrível, né? E você já perdeu alguma reunião, assim, porque o voo atrasou? Já. Já? Já perdi algumas vezes e eu sempre tive um certo entendimento sobre isso. Voltando ao que eu falei tudo aqui, eu sempre acreditei que tudo tem uma razão na vida. Tudo tem um tempo para acontecer e tudo tem um propósito que Deus nos permite que aconteça. E 2 das vezes que eu perdi voo, inclusive uma foi um voo internacional, o voo teve problemas. Olha. Não de cair Sim, ou de sim. tudo, mas teve problemas e teve que desviar a rota, e teve não sei o quê. Então eu me senti Foi um livramento. Privilegiado, né? privilegiado. Tipo, olha, não era para ir realmente. E agradeci a Deus como eu agradeço todos os dias por eu estar aqui hoje ainda, né, lutando com uma saúde que não é tão perfeita, porque eu tenho diabetes, entendeu? E essa diabetes, ela é bem malvada com a gente. Né? Sim. Então, mas eu sempre acreditei que tudo que aconteceu era para ter acontecido, e eu sempre busco Ver o lado positivo. a exemplo do que eu faço profissionalmente e faço também fraternalmente com os meus amigos. Eu sempre procuro ver e mostrar e me convencer de que existe alguma coisa de positivo naquilo que você está passando, entendeu? Sim. Agora, Castro, a gente tem um quadro aqui que é o Conecta Aqui, estilo Marília Gabriela. Sim. A gente fala
uma coisa e Uma você palavra. responde em uma palavra. Vamos ver se você consegue. Vamos ver. Vamos lá, uma memória. Meus pais. Uma inspiração. A minha vida. Um amor. O amor ao próximo. Uma paixão. Essa eu vou pular. Não tem nenhum time de futebol? Às vezes a pessoa... Ah, meu Deus do céu. Eu acho que tem uma paixão aí. Ah, meu Deus do céu. Vamos pular, vamos pular. Não, a minha atual esposa é a minha paixão. Um sucesso. Um sucesso. Olha, graças a Deus são tantos que eu fico assim meio atrapalhado em escolher algum, mas eu vou escolher um. Um sucesso. O meu posicionamento social e fraternal dentro da sociedade, dentro do meu meio de amizades e tudo, eu acho que eu sou um verdadeiro sucesso junto com eles, porque eles constroem o meu sucesso. Com certeza. E uma música? A música que o meu irmão fez, que é a cera da banda O Surto. Se puder colocar duas, tem uma música que eu sou apaixonado, e era apaixonado pela cantora, mas ela também já partiu, que é a música, tema do filme Bodyguard, com a Whitney Houston, I Will Always Love You, né? Ah, essa música é linda. Fé. Em Deus, acima de tudo. Olha, Castro, foi uma maravilha, né? Receber você aqui, ouvir um pouco da sua história, né? Conhecer coisas que a gente não sabia sobre Sim. você, né? De histórias tão inusitadas também que você trouxe pra tem gente. um bocado de história, Ave Maria. Foi muito divertido também, né? E queria te agradecer. Eu né? que agradeço mais uma vez. Pela oportunidade que você nos deu. E quero de dizer para gravar vocês com você. que vocês ganharam um fã incondicional de vocês duas, da proposta de vocês. Nós já conversamos antes. E eu sou hoje um grande torcedor Obrigada. da torcida Obrigada. de vocês, para que vocês tenham muito êxito, entendeu? Sempre, muito sucesso. Amém. E que Deus continue abençoando vocês. Amém. Sempre. Muito obrigada, Todos Cássia. nós, né? A Amém. gente Tá bom? quer realmente agradecer de coração, né, por ter tirado um tempinho na sua agenda, que a gente sabe que é cheia também, para estar aqui com a gente, né, para compartilhar com a gente, né, todas essas suas histórias, a experiência, né. Tenho certeza que quem assistir vai gostar muito, né, de ouvir. E a gente queria saber se você quer deixar também algum contato, né, como que as pessoas podem entrar em contato com você, com a sua consultoria, se você quiser deixar e-mail, telefone, rede social. O e-mail é... O site, né? Site. O site é www.unitedconsult.com.br. Esse site está em Manutenção? manutenção, porque nós estamos trabalhando agora com um banco de dados de inteligência artificial, onde a gente está fomentando alguns aspectos de assuntos regulatórios que vão desde da área da mineração, onde eu também já tive uma atuação bastante significante nesse processo todo, até da regulação da mineração no Brasil, até a questão hoje da situação do desenvolvimento de tecnologias científicas Sim. no Brasil, que, graças a Deus, tem ganhado uma atenção do governo nesse sentido, inclusive com a destinação de verbas vultuosas
para poder atender não só a qualificação dos profissionais de ciência do Brasil, mas como também o desenvolvimento das plataformas de ciência, né, da tecnologia nossa brasileira, entendeu? E isso eu sou um partidário disso, incondicional, e aplaudo a todas essas iniciativas. Que ótimo, maravilha. Então, Tá muito obrigada mais uma vez. Mais uma viu? vez, obrigado. E volte viu? sempre, as portas de presença estão à disposição para você. Tranquilamente, muitíssimo obrigado. Fiquei muito honrado de poder estar aqui com vocês, de vocês abrirem esse espaço para que eu possa me comunicar com os meus amigos, com a sociedade, de forma tão descontraída e tão legal dessa forma, tá bom? Obrigada.